A luz. O que é a luz? Do que ela é feita? Como ela se comporta? Quando o homem responder a estas questões, estará mais próximo de Deus ou mais distante. Por exemplo, a energia elétrica através de uma lâmpada é transformada em energia luminosa e térmica. As ondas eletromagnéticas emitidas por antenas de rádio e televisão, por exemplo, também transportam energia que é transformada em luz e som. Já uma pilha fornece energia química que é transformada em energia elétrica. E assim vale para todas as transformações de energia que ocorrem espontaneamente na natureza ou são produzidas pelo homem. Portas entreabertas, cortinas mal fechadas, buracos de fechadura, túneis e frestas. A luz não precisa de convite. Mas como a eletricidade pode chegar de um ponto a outro de um circuito? Neste caso, temos a corrente elétrica, que é o deslocamento de cargas elétricas, positivas ou negativas, de um ponto a outro de um circuito. Mas para que seja produzida uma corrente, é preciso que algo crie uma variação no potencial elétrico. O curto-circuito nada mais é do que a passagem de corrente elétrica entre dois pontos de circuito, quando não existe resistência elétrica entre eles, ou seja, a resistência é igual a zero. Faíscas, explosões. O curto-circuito é uma das principais causas de incêndios. Isso pode acontecer, mas nem sempre. Às vezes existem curtos-circuitos discretos. Os materiais podem ser bons ou maus condutores de eletricidade. A temperatura, o comprimento do fio condutor, seu diâmetro, tudo isso pode influenciar na condutividade. Alguns materiais são mais fáceis de conduzir a corrente elétrica do que outros. Há essa grandeza física que faz com que mais ou menos eletricidade transite por um meio, damos o nome de resistência elétrica e sua unidade de medida é o Ohm. Luz na luz não é nada. Só sombra na luz é nada. Quando estou falando de resistência elétrica, estou me referindo aos estudos de George Simon Ohm. Foi ele um dos primeiros a estudar as características e propriedades elétricas e chegar à conclusão de que para um dado resistor, quanto maior for a tensão elétrica sobre ele, maior será a intensidade de corrente que passará por ele. Tudo claro à noite, assim que é bom. A luz acesa na janela lá de casa, o fogo, o foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Para entender como isso funciona, imagine um chuveiro elétrico, um ferro de passar roupas ou uma placa de TV ou computador. Em todos esses circuitos existem resistores que são utilizados com a finalidade de controlar a intensidade de elétrica. O que faz o resistor? Sobre ele se aplica uma tensão elétrica e, dependendo de sua resistência interna, ele vai permitir que circule certa intensidade de corrente, a qual atribuímos a unidade ampere e associamos uma letra A. Mas quem repara na lua, se não para achar bela a luz que ela espalha, e não bem ela? Vamos ver como obtemos água quente por meio desse fenômeno. Dentro de uma torneira, por exemplo, se observa um resistor, feito por um fio enrolado. Esse fio tem a propriedade de ter certa resistência elétrica. Ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ele se aquece fortemente. A esse efeito chamamos de efeito Joule. Em resumo, é a energia elétrica transformada em calor. A água, por sua vez, passa pelo resistor aquecido e tem sua temperatura aumentada. A palavra precisa lança o som à velocidade da luz. Onde nós e você dominamos o espaço, a imagem fala por si. A física não é mesmo fantástica em suas possibilidades de aplicações tecnológicas? A bitola, ou diâmetro do fio,
afeta a resistência final do mesmo. Quanto maior a bitola, menor a resistência. No caso do tipo de material com que se fabrica o resistor, há também diferentes implicações. Alguns transportam a corrente mais facilmente e outros são mais resistentes do ponto de vista elétrico. A essa característica chamamos de resistividade do material. Antes de existir o computador, existia a TV. Antes de existir a TV, existia a luz elétrica. Antes de existir a luz elétrica, existia a bicicleta. Antes de existir a bicicleta, existia a enciclopédia. Antes de existir a enciclopédia, existia o alfabeto. Antes de existir o alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. Importante. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica final do mesmo. É por isso que quando vocês vão ligar suas potentes caixas de som, dão preferência por fios de cobre, que têm baixa resistividade, que sejam mais grossos, portanto de bitola maior e o mais curto possível. Esses três fatores juntos fazem com que a resistência seja a menor possível. Com isso, a corrente elétrica que passará pelo fio será a maior possível, isto é, com poucas perdas para se ouvir aquele som.